Oi, oi, galerinha show da Escola Estadual João Paulo II. Como de costume, vamos começar o nosso dia de hoje com um texto, ou melhor dizendo, um vídeo. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção ao vídeo que vai começar agora, para que logo em seguida, quando acabar a nossa aula, você possa estar fazendo a interpretação desse vídeo maravilhoso que a gente vai assistir. Então, vamos lá! Oi, oi, alunos do João Paulo II. Vamos começar mais uma aula de hoje. A professora Paula Regina já está aqui na área e vamos ver qual é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre as vozes verbais. Então, a gente deixou uma aula aqui especial só para a gente falar sobre as vozes verbais, tá certo, pessoal? Então, vamos entender o que são as vozes verbais de um verbo, né? Como é que ele pode mudar conforme essas vozes verbais. Então, se aqui é um assunto totalmente novo para você, aluno, para você, aluna do JP, fique bem atento, porque vai ser importante, inclusive, para a nova etapa que nós estamos prestes a ir agora no mês de abril, que é o início do ano letivo de 2021. Então, vamos lá? Olhe bem, pessoal, nós temos 3 vozes verbais. São essas 3 aqui, as vozes verbais que você, a partir de hoje, vai realmente aprender para nunca mais esquecer, tá bom? Então, o verbo, ele pode estar na voz ativa, vamos começar pela do meio, na voz passiva ou na voz reflexiva, exatamente. Mas antes de a gente entender o que essas 3 vozes verbais significam, você precisa entender que as vozes verbais é a relação do sujeito
com o verbo, tá bom? Então, não tem como você entender esse conteúdo vozes verbais se você não souber o que é um sujeito da oração. Aí é claro que você lembra que o ano passado, quando a gente já estava trabalhando com as aulas remotas, nós tivemos uma aula só sobre sujeito e predicado, né? O que é o sujeito? Quem lembra que estudou o ano passado? Muito bem. É o ser de quem nós estamos falando numa oração, né? Então, o sujeito é de quem eu falo quando eu estou formando ali uma oração, tá certo? E então, a primeira coisa que você precisa entender é que as vozes verbais, elas vão estar diretamente relacionado com o sujeito da oração, ok? Se você não lembra dessa aula sobre sujeito e predicado, você pode voltar lá no nosso Google Sala de Aula e procurar essa aula sobre sujeito e predicado, tá bom, pessoal? Mas vamos seguir aqui, porque nós temos muitas coisas importantes para lhe dizer. Então, aqui, olha, de forma já resumida, nós temos aqui dizendo o que é a voz ativa, o que é a voz passiva e o que é a voz reflexiva. Eu vou deixar para explicar bem com calma cada uma delas agora nos próximos slides. Então, vamos lá. Olha, vamos pegar aqui esse enunciado, tá bom? João Vitor respondeu os exercícios de língua portuguesa. Então, repare bem, tá? Para a gente começar aqui entendendo ou classificando as vozes verbais, né? A gente vai ter que parar para pensar um pouquinho. E a primeira coisa que a gente vai pensar é: quem é o sujeito dessa oração? Outra coisa que a gente vai pensar: cadê o verbo dessa oração? Você consegue encontrar, então, pessoal, nesse enunciado aqui, quem é o sujeito e quem é o verbo? O verbo, certamente, você já sabe, estudou semana passada, né? Então, está aí na sua mente bem claro. Mas vamos lá para eu te ajudar aqui com a historinha do sujeito, tá? O sujeito é de quem nós estamos falando na oração. Então, não esqueça disso, olha. João Vitor respondeu os exercícios de língua portuguesa. De quem é que nós estamos falando nessa oração? Muito bem, se você disser, João Vitor, nós estamos falando, desse menino aqui. Então, ele é isso mesmo, sujeito da oração. E o verbo, você já encontrou o verbo? Isso mesmo, o verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Você encontrou o verbo? Muito bem, se você disse, ora, Paula, tá aqui, olha, respondeu, é a ação, é o verbo. Muito bem, isso mesmo, pessoal. Já que você já encontrou aí o sujeito, né, de quem eu estou falando na oração, e já encontrou o verbo, agora eu quero que você olhe para esse sujeito e para esse verbo e pense nessa perguntinha aqui, ó. O sujeito dessa oração, João Vitor, ele está praticando, ou seja, ele está fazendo essa ação, ou ele está sofrendo a ação, ele está recebendo a ação? João Vitor respondeu os exercícios de língua portuguesa. Certamente você já reparou aqui que João Vitor, ele respondeu, ou seja, ele fez essa ação, ele praticou essa ação. Quando o sujeito ele pratica a ação, pessoal, ele recebe um nome especial, ele recebe o nome de sujeito agente. Sabe por que João Vitor é um sujeito agente? Porque João Vitor está praticando, é ele que está fazendo isso aqui, ó. Ele é quem está respondendo os exercícios de língua portuguesa. Então, ele é um sujeito que age,
ele é um sujeito que pratica a ação, certo, pessoal? Então, quando você descobre que o sujeito, ele pratica a ação, é ele que está fazendo a ação, que ele é um sujeito agente, sabe o que é que você descobre também? Você descobre também que o verbo, ele está na voz ativa, certo? Por que que o verbo, no caso aqui é respondeu, por que que ele está na voz ativa? Porque ele está tendo uma relação com o sujeito, né? Esse verbo, ele se relaciona com o sujeito se relaciona com o verbo, de forma em que o sujeito, ele pratica a ação, tá certo, pessoal? Então, repare bem aqui, olha, vamos voltar aqui para o nosso primeiro slide, quando a gente diz aqui, olha, voz ativa é quando o sujeito pratica a ação verbal. Então, você viu lá, no exemplo que a gente mostrou agora, que o João Vitor, ele está praticando essa ação de responder, ele é o sujeito agente, por isso o verbo vai estar na voz ativa. Então, pessoal, para você descobrir se o verbo está na voz ativa ou não, você primeiro tem que descobrir quem é o sujeito. Depois você tem que analisar o verbo e a relação dele com o sujeito. E fazer essa perguntinha aqui, ó. O sujeito está praticando ou está sofrendo a ação? Quando você consegue responder essa pergunta, você descobre se a voz é ativa ou não. Vamos seguir então para outro exemplo aqui, ó. Os exercícios de língua portuguesa foram respondidos por João Vitor. Você vai dizer assim, professor, é a mesma coisa, né? É a mesma oração. Olha, pessoal, é bem parecido, mas repare que não é totalmente igual, não. Houveram algumas mudanças, né? Então, vamos entender isso aqui, ó. Vamos começar com aquela perguntinha clássica, que é: quem é o sujeito dessa oração? Cadê o verbo dessa oração? E aí, você já deve estar pensando, o sujeito é João Vitor. Repare bem que agora o enunciado é o seguinte: os exercícios de língua portuguesa foram respondidos por João Vitor. Nós estamos falando aqui de João Vitor? De jeito nenhum. Agora nós estamos falando, certo? Não esqueça, sujeito é de quem nós estamos falando. Nós agora estamos falando sobre os exercícios de língua portuguesa. Se você ficou na dúvida, será que esse aí é o sujeito mesmo? Não se esqueça, para você descobrir o sujeito de uma oração, basta você perguntar quem é o verbo, quem fez isso, quem fez aquilo, que você vai encontrar o sujeito, tá bom? Olha, o verbo aqui, ó, é foram respondidos. Na verdade, isso aqui é uma locução verbal. Um verbo ao lado do outro vira uma locução verbal, vira um conjunto de verbos. Se você perguntar quem é essa locução verbal, né? Ó, quem foram respondidos por João Vitor? Quem? Você vai encontrar aqui, ó, o sujeito é os exercícios de língua portuguesa. Sim, agora sim. Esse é o sujeito da oração. Então, repare que na primeira oração o sujeito era João Vitor. Mas aqui o sujeito não é mais João Vitor. Agora eu não estou mais falando de João Vitor. Agora eu estou falando dos exercícios de língua portuguesa, tá bom? Agora que eu já sei quem é o sujeito e também, né, eu sei que o verbo está bem aqui, ou melhor dizendo, a locução verbal, porque são dois verbos. Então, locução é conjunto, locução verbal é conjunto de verbos, um verbo do lado do outro, vira locução verbal. Agora que eu já sei quem é o sujeito, já sei quem é os verbos, eu faço aquela famosa pergunta: o sujeito está praticando, ele está fazendo a ação, ou ele está sofrendo, ele está
recebendo essa ação. Vamos ler novamente. Os exercícios de língua portuguesa foram respondidos por João Vitor. Pergunta de novo. Os exercícios de língua portuguesa, eles estão fazendo alguma coisa ou eles estão recebendo essa ação? Repare bem, pessoal. Repare que agora, nesse momento, o sujeito e a sua locução verbal, né? Não tem mais uma relação em que o sujeito está praticando. Os exercícios de língua portuguesa não são eles que estão se respondendo sozinhos. Alguém fez isso com eles. Então, esse sujeito aqui, olha, gente, ele ganha um nome especial. Ele ganha o nome de sujeito paciente. Por quê? Porque esse sujeito aqui, ele não está praticando a ação, não. Ele não está agindo. Ele está sofrendo, ele está recebendo a ação. Ele está lá quietinho, como você, quando você é um paciente no dentista. Você não faz nada. É alguém, né? No caso, o dentista é quem faz com você, né? É ele que vai cuidar dos seus dentes. Você fica lá bem quietinho, calminho, né? Sem praticar ação nenhuma. Do mesmo jeito aqui, olha, esse sujeito aqui, paciente, é porque ele não pratica ação, ele não está fazendo essa ação, ele está recebendo a ação. E aí, pessoal, esse verbo aqui, ou melhor, esses verbos, é um conjunto de verbos, ele vai estar numa voz especial, né? Eu vou poder dizer que essa voz aqui, já que o sujeito é paciente, já que o sujeito não pratica a ação, eu vou dizer então que esses verbos aqui, ó, essa locução verbal, ela está na voz passiva, tá bom? Quando é que a voz verbal ela é passiva? Tá lá no nosso primeiro slide. O verbo ele está na voz passiva quando o sujeito ele sofre a ação, ele recebe a ação, ele não pratica a ação, tá bom? Uma das características do verbo na voz passiva é a presença da locução verbal. Geralmente, quando a voz ela é passiva, nós vamos ter dois verbos, um colado no outro, nós vamos ter a locução verbal, tá bom? E aí você pode estar imaginando assim, professora, mas eu sei quem fez a ação, né? Eu sei quem foi que respondeu os exercícios de língua portuguesa. Eu sei que foi João Vitor. Muito bem, é verdade, pessoal. João Vitor aqui, ele não é mais o sujeito da oração. Eu não estou mais falando de João Vitor, né? Se fosse como na primeira oração, que era João Vitor respondeu os exercícios de língua portuguesa, João Vitor seria o sujeito, era de quem nós estávamos falando. Mas agora nós não estamos mais falando de João Vitor, nós estamos falando dos exercícios de língua portuguesa que foram respondidos por João Vitor. Repare que João Vitor ele não é mais o sujeito, mas é ele que continua agindo, é ele que continua praticando a ação. Aí aqui na voz passiva, ele vai receber um nome especial, ele não é mais sujeito, ele não é sujeito agente. Ele agora vai ser isso aqui, ó, na voz passiva. Agente da passiva, isso mesmo, pessoal. Eu não quero mais que vocês esqueçam de forma alguma. O agente da passiva, ele só vai aparecer quando a oração estiver na voz passiva, ou seja, quando o sujeito estiver recebendo, praticando a ação, aí você vai ter o agente da passiva, ou seja, quem fez a ação, tá bom? Uma característica do agente da passiva é que ele vem acompanhado geralmente por uma preposiçãozinha aqui, essas palavras pequenininhas que servem para ligar. É muito usado o por, o de, o em, tá bom? São as preposições, tá? Então, não esqueça,
Agente da passiva é aquele que age, que faz a ação, só que na voz passiva, tá bom, pessoal? Vamos seguindo então, porque a gente ainda tem mais um exemplo. Vamos lá então, dar uma analisada aqui nesse enunciado que diz o seguinte: João Vitor esqueceu-se do exercício de língua portuguesa. Muito bem. Agora vamos analisar, tá bom? Mais uma vez a gente precisa pensar. A gente precisa primeiro encontrar quem, sempre para a gente encontrar qual é o tipo da voz verbal, a gente sempre precisa encontrar primeiro quem é o sujeito da oração. Segundo, cadê o verbo? São duas coisas que a gente encontra de cara. Você já sabe que verbo, ou melhor, que sujeito é o ser de quem nós estamos falando na oração. Então, veja bem, João Vitor esqueceu-se do exercício de língua portuguesa. De quem nós estamos falando? Ora, muito fácil, né, gente? Nós estamos falando de João Vitor. Aqui, João Vitor é de quem estamos falando, é o sujeito da oração. Já que você encontrou o sujeito, e com certeza você sabe que esqueceu é o verbo, né? É o verbo de ação. Então, se você já encontrou o sujeito e já encontrou o verbo, você já fez os dois passos principais. Agora você vai fazer a famosa pergunta. João Vitor, que é o sujeito, ele está praticando essa ação? Foi ele que fez? Ou ele está sofrendo essa ação? Você vai dizer, Paula, João Vitor esqueceu-se do exercício de língua portuguesa. Então, ele praticou a ação. Ele é um sujeito agente, ele está agindo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. João Vitor esqueceu, foi a ação que ele fez, muito bem. Mas ele esqueceu quem fez essa ação. Praticou também, na verdade, essa ação, sofreu também essa ação. Repare que João Vitor, ele esqueceu a si mesmo. Foi ele mesmo que fez essa ação nele mesmo. Então, ele sofreu a ação e ele praticou a ação. Nós vamos dizer aqui que João Vitor, nesse caso, ele agiu e ele sofreu, ele recebeu a ação. Ele fez a ação de esquecer e ele esqueceu a si mesmo, né? Foi ele que esqueceu o exercício de língua portuguesa. Então, nós temos aqui um sujeito agente e, ao mesmo tempo, paciente. Nesse caso, ele tanto praticou como ele recebeu, porque o esquecimento foi dele, tá bom, pessoal? Então, veja bem, nós temos aqui agora algo muito interessante. Nós temos esse si, que se refere ao próprio João Vitor, ele esqueceu a si mesmo. Esse si vai receber um nome especial, que é o nome de pronome reflexivo, porque é como se fosse um reflexo dele mesmo, tá bom? Então, sempre que você tiver um pronome que se refere ao próprio sujeito, esse pronome se chama pronome reflexivo. E nesse caso, pessoal, que você já sabe que o sujeito ele fez a ação, mas ele também recebeu a ação nele mesmo, olha o nome desse verbo aqui, ele vai estar também numa voz verbal que se chama voz reflexiva. Isso mesmo, a voz ela é reflexiva quando o sujeito ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, pessoal, não é nada difícil, tá? Você só precisa entender que as vozes verbais é a relação entre o sujeito, tá?
Não tem como saber se a voz é ativa, passiva ou reflexiva se você não olhar para o sujeito e para o verbo, para a ação, né? E fazer aquela famosa pergunta: o sujeito está praticando ou sofrendo a ação, tá? Essa pergunta vai definir a sua resposta, o seu acerto, tá bom? Então vamos ver aqui, olha. Quando a ação ela é praticada pelo sujeito, o sujeito faz a ação, olha. A mãe penteou o menino. Quem é o sujeito? É claro que é a mãe, que é de quem eu estou falando. Penteou não é o verbo, né, pessoal? Essa ação aqui, a mãe, que é o sujeito, está praticando. Você vai dizer, tá sim, Paula. É ela que está fazendo essa ação. Portanto, pessoal, fácil. Nós vamos dizer, então, que penteou está na voz ativa. E a mãe é o sujeito agente, porque ele age, tá bom? Agora, quando a ação ela é sofrida pelo sujeito, ou seja, o sujeito não faz a ação, ele recebe, ele sofre a ação, nós vamos ter aí uma diferença. Repare bem agora, ó. O menino foi penteado pela mãe. Quem é o sujeito agora? Muito bem, não é mais a mãe, eu estou falando agora do menino. E o que aconteceu com ele? Olha, ele foi penteado. Repare aqui que você tem uma locução verbal, ó, 2 verbos. Foi do verbo ir, penteado do verbo pentear. Repare que tem um verbo ao lado do outro, é uma locução verbal. E agora pergunte o seguinte: o menino, ele está fazendo essa ação ou ele está sofrendo? Se você percebeu aí que o menino está sofrendo a ação, então você sabe que ele é um sujeito paciente. Já que o sujeito é paciente e eu tenho aí 2 verbos, é claro que esse verbo aqui, ou melhor, essa locução verbal, está como um verbo, uma locução verbal na voz passiva, perfeitamente. Agora, quando o sujeito, ao mesmo tempo, ele pratica e ele sofre a ação, como aqui, ó, o menino penteou-se, né? Quem é o sujeito? Muito bem, o menino. Ele fez a ação? Sim, Paulo, ele penteou. Mas ele fez a ação em quem? Olha, o se aqui, que é o pronome reflexivo, está dizendo, ele fez essa ação nele mesmo. Portanto, gente, penteou está na voz reflexiva. E o sujeito, aqui no caso é o menino, ele é um sujeito agente e paciente ao mesmo tempo, portanto, voz reflexiva. Bom, gente, não é difícil, o assunto tá mega fácil, eu só tenho que analisar o sujeito e o verbo, tá bom? Da oração e saber se esse sujeito ele pratica ou se ele sofre a ação ou se ele está fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Bom, pessoal, tem ainda uma coisa muito importante para falar para vocês sobre a voz passiva, que é quando o sujeito ele sofre, ele recebe a ação. Então, a voz passiva, somente a voz passiva, ela vai ter 2 classificações. Você vai poder chamar ela de voz passiva analítica e você vai poder chamá-la de voz passiva sintética. É isso mesmo. Então, a voz passiva, ela pode ser dividida em 2: voz passiva analítica e voz passiva sintética. E aí você deve estar pensando, e agora, como é que eu vou saber
quem é analítica e quem é sintética. Bem fácil, pessoal. Vamos lá que a gente vai entender isso. Olha, a voz passiva analítica é aquela em que o sujeito ele sofre, ou seja, ele recebe a ação. Você já sabe disso, bem fácil. E aí ela tem algumas características importantes. Ó. Ela é formada sempre por uma locução verbal. Não esqueça, locução verbal é quando você tem mais de um verbo colado um no outro, tá? Então ele está dizendo aqui que a voz passiva analítica, ela sempre vai vir com esse duplo verbo, ou seja, ele vai vir com a locução verbal. Essa locução verbal, ela é formada, o primeiro verbo é chamado de auxiliar e o segundo verbo é chamado de principal. E pode apresentar o agente da passiva, exatamente. Olha, na voz passiva analítica, você pode também mostrar, dizer quem praticou a ação, que vai ser chamado de agente da passiva, como a gente já viu, tá? Mas vamos aos exemplos, né? Olha, eu tenho aqui, a redação foi lida por Maria Luísa. Repare, pessoal, que nós estamos falando de quem? Muito bem, nós estamos falando, não é de Maria Luísa, não. Nós estamos falando da redação. Tá na dúvida? Pergunta aqui ao verbo. Quem foi lida por Maria Luísa? Quem é? A redação. Então, a redação é o sujeito dessa oração. Sempre que você tiver dúvida do sujeito, pergunte quem ao verbo que ele te responde, tá bom? Então, você já sabe que a redação é o sujeito dessa oração, né? Você já sabe também aqui, ó, que foi lida, são dois verbos, é uma locução verbal, um verbo ao lado do outro, tá? É uma característica, né, da voz passiva analítica. Então, você já sabe quem é o sujeito e quem é o verbo, no caso aqui, você já sabe quem é a locução verbal. Aí, você faz a pergunta famosa, tá? A redação, que é o sujeito, está praticando ou está sofrendo a ação? Claro que a redação não está fazendo nada, né, pessoal? Alguém fez a redação, alguém leu a redação, mas a redação sozinha não faz nada. Portanto, pessoal, a redação é um sujeito paciente, tá? Foi lida aqui, ó, é a locução verbal, que é uma marca das vozes passivas analíticas, tá bom? Então, repare bem, nós vamos dizer então que essa oração aqui, o sujeito, ele recebe a oração, ele não praticou, já sei que é voz passiva, mas como tem aqui, ó, a locução verbal, eu já sei que é voz passiva analítica, tá? Porque o encontro desses verbos aqui na voz passiva é a marca para me dizer que a voz é passiva analítica, tá? E aí tem uma coisa importante antes de a gente seguir para o próximo slide, ó. Por Maria Luísa é quem está fazendo a ação. Então, não esqueça, por Maria Luísa é o nosso agente da passiva. Isso mesmo, agente da passiva é quem pratica a ação na voz passiva, tá bom? E é interessante dizer que na voz passiva analítica, o agente da passiva ele pode aparecer, mas se eu não quisesse, ele não precisaria aparecer. Eu poderia falar só assim: a redação foi lida, ponto final, tá bom? Mas aí quando eu quero dizer quem praticou a ação, eu uso o agente da passiva. Fechado, pessoal? Bem, pessoal, para ficar mais claro ainda, tá? Nós vamos falar para vocês aqui, reforçar essa paradinha de locução verbal, tá? Os verbos podem ser apresentados um ao lado do outro,
Quando isso ocorre, nós vamos chamar esse acontecimento de locução verbal. Quando um verbo está grudado, está ao lado, está ligado um no outro, não tenha dúvida, você tem uma locução verbal. Tem aluno que pergunta se são só 2 verbos. Geralmente sim, mas pode ser mais de 2 verbos, tá bom? Mas geralmente as locuções verbais vêm representadas por 2. Então não esqueça, locução verbal é um conjunto de verbos, mas que tem a função de um só verbo. Olha que interessante. Você pode transformar esses 2 verbos ou 3 verbos em um só. Você usa 2, mas você pode reduzir, transformar em um só. A locução verbal, geralmente, ela é representada assim, olha, pessoal. A locução verbal, ela é representada por um verbo que a gente chama de auxiliar, que está ali para ajudar. Geralmente, o verbo auxiliar marca o tempo, certo? Por isso que ele é auxiliar. E um verbo principal, certo? Que é o verbo que a gente vai dizer em que a ação está ocorrendo, tá? Portanto, o verbo auxiliar, ele auxilia, ele ajuda, ele indica o tempo. E o verbo principal indica, de fato, qual a principal, a verdadeira ação está ocorrendo. Então, quando eu tenho esses 2 camaradinhas, um ao lado do outro, eu vou ter a locução verbal, tá bom? Vamos ver isso na prática, tá? Olha o exemplo aqui. Eu vou estudar hoje. Nós temos verbos nesse enunciado. Se você disse sim, professora, tem verbo sim aí, ó. O verbo vou, do verbo ir, e o verbo estudar. Repare que é um verbo ligado ao outro, do lado do outro. O primeiro verbo, como eu disse, é o auxiliar, está indicando o tempo, vou, futuro. E estudar é o que eu vou fazer, a ação, por isso que ele é o verbo principal, tá bom? Ao invés de usar uma locução verbal, eu poderia usar apenas um verbo e dizer assim, olha, eu estudarei hoje. Ponto final, tá? Repare que a gente pode transformar a locução verbal em um único verbo. Perfeito, pessoal. Entendido isso, a gente já pode agora falar da última voz aqui, que é a voz passiva sintética, tá? Então, ó, a voz passiva sintética é aquela que o sujeito sofre ou recebe a ação, por isso que ela é voz passiva. Tanto a analítica quanto a sintética, o sujeito vai receber a ação, ele vai sofrer a ação. Porém, ela é formada por um verbo que estará na terceira pessoa do singular, um verbo na terceira segunda pessoa do singular, que seja verbo transitivo direto, mais esse se. O verbo sempre vai vir acompanhado do se, que a gente chama de partícula apassivadora, tá certo? E o sujeito paciente virá no final, ele não vai vir no começo, como na voz passiva analítica. Olha o exemplo. Agora analise, pessoal. Tanto aqui, olha, a redação foi lida por Maria Luísa, a redação está sofrendo a ação, como aqui, ó, leu-se a redação. Repare que a redação também continua sofrendo a ação. Alguém fez isso com ela, não foi ela que fez essa ação. Nem no primeiro caso, nem no segundo. Mas deixa eu perguntar a vocês, qual dessas orações é a maior? É a primeira ou a segunda? Se você respondeu que é a primeira, é óbvio que a primeira é mais longa. Repare, pessoal, que aqui na segunda oração, olha, a gente transformou os 2 verbos em apenas um.
A gente pegou o agente da passiva e jogou fora, não existe mais, e ela ficou mais resumida. Por isso, pessoal, nós vamos dizer que, ó, leu, que é o verbo que está na terceira pessoa do singular, o se, que é partícula apassivadora, e a redação é o sujeito que fica lá no final, né? Como ela está bem mais reduzida, essa oração, nós vamos chamar ela de voz. Nós vamos dizer que esse verbo aqui, ele está na voz passiva sintética. Porque, como o próprio nome diz, é sintética porque reduz, sintetiza a quantidade de verbos. No lugar de 2, agora eu tenho só 1. No lugar de colocar o agente da passiva, não coloco mais, tá bom? Então, pessoal, vamos entender aqui bem rapidinho, tá? Então, pessoal, vamos entender aqui de forma bem resumidinha o que foi dito aqui para vocês, tá? Olhe, as vozes verbais, elas variam, né? O verbo, ele pode estar na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. Vamos rapidinho aqui. Quando é que eu sei que um verbo ele vai estar na voz ativa? Fácil, pessoal. Não esqueçam daquela regra. Você tem que sempre olhar para o sujeito e para o verbo. Então, quando o sujeito da oração pratica a ação verbal, então é porque aquele verbo ele está na voz ativa. O contrário acontece com a voz passiva. Quando eu leio o enunciado e vejo que o sujeito ele não está mais praticando, ele não pratica mais a ação, ele sofre, ele recebe a ação, então eu vou dizer que ele está na voz passiva. Lembrando que a voz passiva ela pode ser sintética ou analítica. Analítica ou sintética. Rapidinho aqui, voz passiva analítica é quando o sujeito ele sofre a ação e você tem lá a presença de uma locução verbal. Voz passiva sintética é quando o sujeito também sofre a ação, mas você não vai ter lá 2 verbos, você vai ter apenas um verbo, vai estar na terceira pessoa do singular, mais o se, partícula apassivadora, tá bom? Então, se o sujeito está sofrendo a ação, mas não tem a locução verbal, não tenha dúvida, é voz passiva sintética e não analítica, tá bom? Lembre-se que a voz passiva sintética, além dela não ter os 2 verbos, ela vai ter então ali o se, que é o pronome ou a partícula apassivadora. E por último, voz reflexiva. Não esqueça, é como se fosse um reflexo, onde o sujeito pratica a ação e ele sofre a ação. Ele faz uma ação nele mesmo. Por isso, voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre e recebe a ação ao mesmo tempo, tá bom, pessoal? Então, galerinha, por hoje é só. Valeu, até a próxima. Porém, não se esqueçam, viu? Há um exercício que vai estar lá no nosso Google Sala de Aula de língua portuguesa sobre vozes verbais para você responder. E agora eu já fui.